Vasco pode ter 3 reforços em Manaus contra a equipe do Audax. Os jogadores foram anunciados hoje e olha, já vão ser apresentados nessa terça e já podem jogar contra a equipe do Audax. Vamos falar também sobre a lesão de Jair e a preocupação no Vasco. Já é o terceiro jogador que tem lesão e a lesão do Jair foi quase idêntica ao que teve com o Paulinho. Verrete também está fora do jogo. Vamos trazer informações também sobre Pedro Henrique. Olha, parece que o negócio está muito adiantado entre o jogador e o Vasco e falta pequenos detalhes entre clubes para que o jogador possa ser anunciado como reforço do Gigante da Colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo está aqui. Vamos falar de Vasco, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Quem assistiu o vídeo mais cedo, viu que eu falei, olha, o Vasco deve anunciar os jogadores até quarta-feira, mas eu não esperava que fosse os 3 anúncios já nesta segunda, né? Ainda tivemos como trazer o anúncio do Vitor Luiz, eu estava no meio da gravação aqui, pude trazer para vocês. E o Vasco anunciou mais 2 jogadores. O Pablo Galdamés foi anunciado, contrato até 2026, vem para o Gigante da Colina, tá aí acertado, teve seu contrato assinado, inclusive, no final da manhã de hoje. Outro jogador que também assinou contrato com o Vasco, esse já por empréstimo, é o goleiro Keiler, que era um alvo do Vasco e chega para ser uma sombra para o Léo Jardim. Que situação difícil do Keiler, né? Porque o Léo Jardim, meu irmão, o cara ontem simplesmente pegou um pênalti num clássico. O cara chega para ser uma sombra de um jogador que está sendo um dos destaques do Vasco e muito querido pela torcida, né? Muito, muito querido. Chega também. Com isso, Ramon Dias terá 3 reforços para o jogo contra a equipe do Audax. Todos os 3 já estão devidamente regularizados, tanto o Keiler quanto o Galdamés, como também o Vitor Luiz. Todos os 3 já podem jogar o jogo em Manaus. Inclusive, o Vasco não terá nesse jogo Jair e Paulinho. A lesão do Jair foi grave, o Vasco perde o jogador, assim como foi a lesão do Paulinho. O Jair provavelmente deve ficar aí entre 6 a 8 meses fora do time do Vasco. É uma urucubaca, né? E aí a gente vai dizer, se tivesse o Marlon ia jogar. O Marlon hoje fraturou a fíbula, tá fora do pré-olímpico. Então, essa draga de jogadores que estavam no meio de campo do Vasco, Deus é mais, né? Tem que arrumar aí alguma coisa, alguma situação para tirar essa draga, essa nhaca que tá lá no Vasco, de muitas lesões. E agora, o Pablo Verrete, que deve ficar de fora dos próximos jogos que eu já falei aqui, ele inclusive postou nas redes sociais hoje, e gostei muito do desabafo do Pablo Verrete, que ele falou simplesmente a situação que aconteceu, né? Disse que no segundo jogo de amistoso da pré-temporada sofreu uma pancada na costela direita e em consequência disso ele teve aí uma lesão, uma fissura que não permite ele desenvolver normalmente não só a profissão dele, mas também o dia a dia, até dificuldade para dormir. E ele disse que daquele momento até agora a única coisa que ele pensou foi chegar ao jogo contra o Flamengo, com ritmo de jogo e com a menor dor possível, e assim poder ajudar o time. Agradeceu a equipe médica do clube, a comissão técnica, a todos os companheiros, a família, e disse que as infiltrações que conseguimos concretizar. E disse que durante todo esse tempo, e olha o que eu falo sobre vocês, os jogadores veem o que a galera fala nas redes sociais. Durante todo esse tempo ele teve que ouvir muitas teorias sobre ele, que prefere não mencionar. Graças a Deus e a experiência nesta profissão, aprendeu a não dar importância a ela e a seguir em frente como sempre fez, e agora é recuperar 100%, tentar voltar para o próximo jogo no Rio de Janeiro. O Verrete é desfalque do Vasco, assim também como o Payet. Então, provavelmente a gente vai ter um time misto, com o Ryan no ataque ou o Paixão. Vamos ver se o Ramon Dias já dará minutos a Galdamés, a Vitor Luiz e também ao Keiler. Acho bem pouco provável que o Keiler jogue, mas Vitor Luiz e Galdamés têm grandes chances de poder começar o jogo. E vamos ver como é que o time do Vasco vai lá para Manaus. O Vasco que volta a treinar nessa terça-feira. Quarta-feira treina, viaja para Manaus. Quinta-feira tem esse jogo
lá como mandante contra a equipe do Audax. E essas lesões, como eu falei, preocupam o Vasco, porque são jogadores importantes, e por isso, o Vasco cada vez mais que puder fazer poupar jogadores, principalmente jogadores importantes, vai fazer. Porque o Vasco perdeu simplesmente os dois volantes que poderiam fazer a função de 8 do Vasco. Tanto o Jair quanto o Paulinho. Então, cara, não dá para brincar. Quando eu falo aqui com vocês que o Carioca é um campeonato que a gente não deve tão levar a sério na questão de preparação, é por isso. Por causa de 2 jogos. Por causa de gramados que prende o pé do jogador. De uma pancada, a gente perde jogador por 8 meses. É um prejuízo enorme para o Vasco. Então, cara, tá na hora da gente repensar esse negócio aí de campeonato estadual. Não sei se para botar sub-23, já não ganha nada mesmo, sub-23, não sei. Mas só tá dando prejuízo, infelizmente. Falando também sobre situação dos reforços que o Vasco está buscando. A situação do Breno Lopes é como eu falei, é um jogador de rotação do Abel Ferreira. Vai ter que haver aí um convencimento da Leila Pereira ou ela levar um jogador para poder mostrar assim, olha, Abel, vamos liberar o Breno, mas a gente está trazendo um jogador para vocês. O Vasco ainda não fez uma proposta oficial, vai nesses próximos dias aguardar. Situação do Pedro Henrique, informação do Lucas Dias, informação da galera lá do Sul, é que Pedro Henrique deixou claro, quer deixar o Inter. Ele já recusou uma proposta, inclusive eu falei sobre isso aqui, do Al Ittihad. E nesse momento, entre ele e Vasco, tudo certo. O que falta agora é um convencimento do Vasco com o Internacional. Vai comprar o jogador em definitivo? A priori, o Vasco tinha o objetivo de tê-lo por empréstimo. Mas o jogador quer deixar o Internacional e pode sim haver essa possibilidade do Internacional liberá-lo de forma definitiva, com o Vasco pagando algum valor, chegando a algum acordo. Enfim, isso está sendo encaminhado por Alexandre Matos. E como eu já tinha falado ontem, o Pedrosa trouxe essa informação em primeira mão, a expectativa do Vasco é fechar essas negociações ainda essa semana, para poder ter o jogador já no clássico, nos clássicos e algum dos clássicos aí também no jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco tem clássico, 2 clássicos seguidos, Fluminense e Botafogo, e tem jogo da Copa do Brasil, jogo importante, valendo 1 milhão aí pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias. Então, o Vasco quer resolver essa situação o quanto antes de reforços para o gigante da colina. Então é isso. Agradeço demais a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado à sua audiência. Muito obrigado por ter você aqui. É sempre importante. Se torne membro, onde você tem as informações em primeiro lugar lá no nosso primeira hora, primeira mão, lá no nosso grupo. Inclusive tem notícias que nem saem aqui, a gente fala lá no Comentário em primeira mão. Então, dá lá uma moral, se torna membro do nosso canal aí e compartilha bastante com muita gente para que mais pessoas possam chegar a essa família de mais de 12.500 inscritos, que é o Comenta Léo. Até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado e valeu! Tamo junto!